As regras do pensamento preciso são tão claras e simples, que muitas vezes me pergunto por que tão poucas pessoas dedicam tempo para aprender as regras, uma vez que o pensamento preciso é a base de todas as realizações bem-sucedidas. Nesta visita, darei a você uma descrição prática das regras de pensamento preciso, que todas as pessoas bem-sucedidas seguem. Em primeiro lugar, o pensamento preciso baseia-se em dois fundamentos simples. Eles são chamados de raciocínio indutivo e raciocínio dedutivo. O raciocínio indutivo é usado quando os fatos necessários nos quais basear o seu pensamento não estão disponíveis. Nesse caso, você age com base em hipóteses ou no que você supõe que sejam os fatos. O raciocínio dedutivo é usado quando você tem os fatos ou o que parecem ser os fatos nos quais basear seu pensamento. O próximo passo para um pensamento preciso é separar os fatos da ficção ou das evidências de boatos, e determinar se você está lidando com hipóteses ou fatos reais. Quando tiver certeza de que possui fatos confiáveis nos quais basear seu pensamento, você dá o segundo passo, separando esses fatos em duas classes. Primeiro, são os fatos importantes, e o segundo são os fatos sem importância. Ao fazer isso, você pode se surpreender com o número esmagador de fatos sem importância com os quais lida diariamente do que com fatos importantes. Neste ponto, é quase certo que você vai querer fazer a pergunta: o que é um fato importante, e como posso distingui-lo de um fato sem importância? E eu lhe darei a resposta a esta questão muito importante, dizendo que qualquer fato importante é qualquer fato que o ajudará, em qualquer medida, a atingir o objetivo do seu propósito principal na vida, e todos os outros fatos, no que lhe diz respeito, são sem importância e você não deve perder tempo com eles. Após o término desta visita, você poderá empregar a próxima hora para um grande benefício para si mesmo. Se você colocar em um papel uma lista de todos os fatos com os quais lidou ontem, separando-os em duas classes, importantes e sem importância. Na verdade, você fará uma descoberta profunda em relação ao pensamento preciso, se seguir o hábito de fazer um inventário diário de todos os fatos que chamaram sua atenção durante o dia, colocando-os no papel em duas colunas separadas, uma rotulada como fatos importantes e a outra rotulada sem importância. Agora, voltamos nossa atenção para o assunto das opiniões e vejamos até que ponto opiniões soltas e sólidas são confundidas com pensamentos preciso. Para começar, reconheçamos a verdade de que a maioria das opiniões não tem valor, porque se baseiam em preconceitos, intolerância, suposições, evidências de boatos e total ignorância. Estas são palavras duras que estou usando, e representam a fonte da maioria das tragédias da vida que as pessoas necessariamente precisam enfrentar. E eu diria que de todas as tragédias que causam miséria e fracasso, nenhuma é mais impiedosa ou destrutiva do que aquelas que surgem da indiferença de pessoas que não fazem nenhuma tentativa de aprender a pensar com precisão. Jamais esquecerei uma experiência que tive com o presidente Wilson, enquanto trabalhava para ele durante a Primeira Guerra Mundial. Perguntei ao presidente que efeito ele acreditava que a Primeira Guerra Mundial teria sobre a civilização. E sua resposta foi breve, mas foi uma obra-prima da qual você deverá se lembrar enquanto viver. Não posso responder à sua pergunta, disse o presidente, porque não tenho fatos nos quais basear uma opinião. Se você se lembrar do discurso de 15 palavras do presidente Wilson, todas as vezes que estiver prestes a expressar uma opinião sobre qualquer coisa, é provável que em breve você perca o hábito de expressar ou mesmo de ter opiniões não baseadas em algo mais substancial do que preconceitos e sentimentos emocionais, que muitas vezes servem como pais dos fatos. Você aprenderá a se observar cuidadosamente,
que quanto mais bem-sucedida uma pessoa é, menos ela está inclinada a expressar opiniões selvagens e injustificadas sobre qualquer coisa. Além disso, você já deve ter observado que os errantes que sofrem com frustrações porque reconhecem que são fracassados, geralmente têm uma variedade de opiniões sobre tudo o que você pode imaginar. Quando ouço alguém expressar uma opinião definida sobre algo, sobre o qual tenho motivos definidos para acreditar que ele sabe pouco ou nada, penso em uma experiência que tive quando parei nas ruas da Filadélfia e perguntei para uma pessoa a hora do dia. Ela pegou seu relógio, examinou-o cuidadosamente, e então, em um tom de voz lento e enfático, disse: "Bem, senhor, de acordo com este suposto relógio, parece que passa aproximadamente 1 minuto e 10 segundos das 12 horas. Fiquei particularmente impressionado com o cuidado com que essa pessoa identificou a fonte da informação que me transmitia. E muitas vezes pensei depois, como seria benéfico se todas as pessoas que expressam opiniões ou fornecem informações, dedicassem algum tempo para identificar a fonte da qual pudessem falar. Não posso influenciar todas as pessoas a empenharem-se neste tipo de pensamento seguro. Mas posso sugerir-lhe que o considere em ligação com esta visita sobre o tema do pensamento correto. Agora, darei a você uma regra simples que pode ajudá-lo a evitar ser enganado por opiniões doentias expressas por outras pessoas. Quando você ouvir alguém fazer uma declaração que seu raciocínio não pode aceitar como sólida ou que você questiona ou deveria, por segurança, faça uma pergunta simples e direta. Como você sabe? Em seguida, mantenha-se firme nessa questão ou force o orador a identificar a fonte de onde obteve a informação que está tentando transmitir como fatos, ou rejeite inteiramente a afirmação como se ela não tivesse sido feita, e faça isso independentemente de quem está falando ou qual pode ser sua reputação de verdade e veracidade. Lembre-se de que você tem como direito de nascença o privilégio de controlar seus próprios pensamentos. Portanto, trate este dom divino com o profundo respeito a quem tem direito, e não permita que ninguém pense por você ou influencie seu pensamento em qualquer assunto, exceto pelas regras de pensamento preciso que estou transmitindo a você. Siga este procedimento independentemente do que as pessoas pensam ou dizem sobre o seu método de pensar. Se eles desejam chamá-lo de cínico ou duvidoso, deixe que isso seja o infortúnio deles. Mas, para o seu próprio bem, continue pensando de acordo com regras que o salvarão de muitos erros e tragédias ao longo de sua vida. Agora, darei a você 7 regras a serem seguidas, que se você as memorizar e segui-las, como um hábito diário, podem lhe trazer a melhor classificação como um pensador preciso. Primeiro, nunca aceite as opiniões de outras pessoas como fatos antes que você tenha aprendido a fonte dessas opiniões, e se certifique de sua veracidade. Segundo, lembre-se de que o aconselhamento gratuito, independentemente do assunto recebido, passará por um exame minucioso antes de ser considerado seguro. E de modo geral, esse tipo de conselho vale exatamente o que custa. Terceiro, alerte-se imediatamente quando ouvir alguém falando de outras pessoas com um espírito descortês ou calunioso, porque esse mesmo fato deve alertá-lo de que o que você está ouvindo é tendencioso, para dizer o mínimo, e pode ser uma declaração totalmente incorreta. Quarto, ao pedir informações aos outros, não lhes revele o que você deseja, porque a maioria das pessoas tem o mau hábito de tentar agradar nessas circunstâncias. Perguntas bem poderosas e diplomáticas podem ser de grande benefício para você pensar com precisão. Quinto, lembre-se de que qualquer coisa que exista em qualquer lugar do universo é passível de prova, e onde tal prova não estiver disponível, é mais seguro presumir que nada existe. Sexto,
Um dos grandes milagres inexplicáveis consiste no fato de que tanto a verdade quanto a falsidade, não importa por que meios possam ser expressas, carregam consigo um meio silencioso e invisível de se identificarem como tais. Portanto, lembre-se desta verdade e comece a desenvolver a faculdade intuitiva necessária para capacitá-lo a sentir o que é falso e o que é verdadeiro. Sétimo, siga o hábito de perguntar, como você sabe, quando alguém faz uma afirmação que você não consegue identificar como verdadeira. Siga fielmente esse hábito e você verá muitas pessoas se contorcerem e ficarem com o rosto vermelho quando você insistir em uma resposta direta. Os pensadores mais precisos são os cientistas que investigam com a mente aberta, e nunca permitem que os seus desejos se tornem os pais dos fatos, mas lidam com cada fato como não é como gostariam que fosse. Agora, uma última palavra de advertência que sinto que devo deixar com você. Estude-se cuidadosamente, e você poderá descobrir que suas próprias emoções são sua maior desvantagem no negócio do pensamento preciso. É fácil para você acreditar naquilo que deseja acreditar. E, infelizmente, é exatamente isso que a maioria das pessoas faz. Este é um método pelo qual muitas pessoas se condenam ao fracasso e à derrota eterna. E é um método que abre amplamente o envelope lacrado que contém a lista de penalidades que eles devem pagar por negligenciarem tomar posse de suas mentes, e usá-las para fins construtivos benéficos para si mesmo. A autodisciplina, como estou apresentando a você, refere-se não apenas ao seu domínio de hábitos negativos que atrapalham seu sucesso, mas, mais particularmente ao seu desenvolvimento e aplicações dos hábitos positivos, que você precisará, para se beneficiar dos 6 bens que você trouxe com você, naquele envelope lacrado que mencionei em nossa primeira visita. Agora, deixe-me dar-lhe uma lista das coisas mais importantes sobre as quais você terá que exercitar a autodisciplina, antes de poder abraçar e usar a grande chave mestra para a riqueza. Primeiro, você terá que dominar sua língua adquirindo o hábito de pensar primeiro e depois falar, depois de ter certeza de que o que você diz irá beneficiar você e não prejudicar os outros. Segundo, você terá que exercitar a autodisciplina e dominar a tendência comum de revidar aqueles a quem você tem uma causa real ou imaginária para uma queixa. Você deve se lembrar de que tudo o que você faz para outra pessoa, você faz para si mesmo, porque cada pensamento seu e cada ato que traz benefícios e prejudica outra pessoa, volta para você na mesma moeda muito multiplicado. Portanto, se você sente que deve caluniar outra pessoa, não fale, mas escreva. Escreva-o no sentido próximo à beira do mar, e afaste-se dele até que as marés tenham corrido. Terceiro, você terá que exercitar a autodisciplina sobre todas as suas emoções, particularmente suas emoções de amor, ódio, medo e sexo. Essas são as 4 grandes emoções, e elas podem fazer você, ou quebrar você, de acordo com a extensão da disciplina que você exerce sobre elas. Quarto, sua necessidade de atitude mental é disciplina e controle em todos os momentos. Sem essa disciplina, pode, e muitas vezes afasta amigos, destrói oportunidades de progredir, traz doenças físicas e mentais, desenvolve úlceras estomacais e torna a paz de espírito impossível. Quinto, reservei a emoção do sexo para uma menção especial, porque o fracasso em exercer autodisciplina sobre essa emoção, provavelmente encabeça a lista de todas as causas do fracasso pessoal. A emoção do sexo é a mais poderosa de todas as emoções. E é o grande instrumento criativo da natureza com o qual se perpetuam todas as espécies de seres vivos. O meio adequado de autodisciplina da emoção do sexo é a transmutação,
o controle e a direção desse grande sentimento emocional em direção à realização de propósitos dignos, como a realização de sua graduação na vida. Os grandes líderes, artistas, escritores, industriais e profissionais aprenderam a arte da transmutação do sexo através do próprio sistema de autodisciplina. Por causa da delicadeza do assunto da emoção sexual, estou limitando quanto às informações que posso lhe dar sobre este assunto nesta visita, mas abordei o assunto com muito mais detalhes em alguns de meus livros. Sexto, seu estômago também precisa de disciplina por meio de hábitos adequados de dieta e jejum, porque as informações sobre dieta e jejum devem vir do seu próprio médico. Não entrarei em detalhes a respeito deles, exceto para chamar sua atenção para a necessidade de conhecimento sobre este assunto. Pessoalmente, atribuo minha boa saúde física principalmente aos hábitos de dieta e jejum que desenvolvi ao longo dos anos. Sétimo, você precisará exercitar a autodisciplina em relação à religião e à política, porque nosso país, que é a forma mais aceitável de sociedade que a civilização já produziu, é composto por pessoas de crenças variadas em relação a esses dois assuntos. Para sermos felizes e prósperos em nosso país, devemos aprender a viver e deixar viver, para dar aos outros os privilégios que pedimos e exigimos para nós mesmos. E isso muitas vezes exige disciplina estrita sobre si mesmo. Oitavo, mas reservei até o fim minha referência às circunstâncias mais importantes sobre as quais você deve exercer a mais estrita autodisciplina, se quiser abraçar e usar a grande chave mestra das riquezas. Refiro-me ao seu profundo privilégio de tomar posse de sua própria mente e dirigi-la para quaisquer fins que deseje. Você não pode tomar posse de sua própria mente, ou dirigir-se para investigar fins sem um sistema prático. Dediquei a melhor parte de minha vida passada à revelação e apresentação de tal sistema. E eu sei que esse sistema funciona, porque tem sido usado com sucesso por muitos milhões de pessoas em todo o mundo. Este sistema não é apenas prático e viável, mas é tão simples que qualquer um que esteja pronto para ele, pode dominá-lo e usá-lo com sucesso. Não exige um gênio nem uma grande quantidade de educação formal. Requer apenas que a vontade tome posse da própria mente e do propósito definido para o qual a mente deve ser direcionada. Autodisciplina, por Thomas Edison, fez dele o maior inventor do mundo que revelou à humanidade, durante a primeira metade do século XX, mais segredos da natureza, do que havia sido descoberto durante toda a história anterior da civilização. A autodisciplina levou Wilbur e Orville Wright a uma infinidade de fracassos e permitiu-lhes finalmente dar ao mundo seu primeiro avião prático, uma conquista que tornou o mundo menor e mudou toda a tendência da civilização. A autodisciplina me ajudou a suportar anos de sofrimento, desânimo e derrota e dar ao mundo a primeira filosofia prática de sucesso. Baseada no conhecimento adquirido por centenas de homens e mulheres, que passaram a vida inteira pelo método de tentativa e erro em descoberta dos princípios que levam ao sucesso pessoal. A autodisciplina está entre as principais características de todas as grandes religiões. E há algumas pessoas que acreditam que nosso maior propósito na Terra é desenvolver a sabedoria através da luta e da autodisciplina. Uma coisa é certa, ninguém nunca se torna muito sábio sem a ajuda da autodisciplina, e ninguém encontra paz de espírito e felicidade sem o estrito exercício da autodisciplina. A autodisciplina é o único meio de transmutar a tristeza em fé. É o único meio pelo qual podemos transmutar o ódio dos outros na emoção mais branda da simpatia por eles. É o único meio pelo qual podemos revelar e lucrar com a semente de um benefício equivalente que vem com cada adversidade e cada derrota.
É o único meio pelo qual podemos excluir de nossas mentes os efeitos mortais de experiências passadas de sofrimento e desgrado. E é o meio pelo qual podemos descobrir aquele outro eu que carregamos conosco, aquele eu que tem grande capacidade para nossa crença, e que não é influenciado pelo fracasso e pela derrota. A autodisciplina pode nos liberar do medo da morte, o mais difícil de dominar. Pode nos libertar da doença da hipocondria, o medo de uma doença imaginária com a qual tantas pessoas sofrem e às vezes morrem. A autodisciplina é o meio pelo qual podemos pensar nossos próprios pensamentos, viver nossas próprias vidas como desejamos vivê-las. E permanecer para sempre livres dos males, medos e limitações que herdamos da idade das trevas, antes do alvorecer da civilização. O Criador nunca dá a alguém um bem ou um benefício sem repassar com ele os meios pelos quais ele pode ser adotado e usado. A autodisciplina, portanto, é o meio pelo qual o Criador nos forneceu um método de abraçar e usar a única coisa sobre a qual temos controle inquestionável: o poder de nossos próprios pensamentos. E até agora, até nossa próxima visita, gostaria de lembrá-los que o hábito de tomar a linha de menor resistência torna todos os rios e alguns homens tortuosos.